Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, conclusão do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25 até o 32. A ética do novo homem. Fiquemos de pé para a leitura da palavra. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pode tirar. Obrigado. Lucas. Obrigado. Ok. Pode ter um pouco de contratempo vez ou outra, até nós estivermos totalmente estruturados. Esses contratempos são comuns. Nós vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome e Te bendizemos, porque a Tua palavra foi aberta e nós iremos nos alimentarmos dela e iremos aprender diretamente do Teu Espírito, que não eu, mas o Teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. O tema da nossa mensagem de hoje é a conservação moral em um mundo em decomposição ou decadência. Tema bem sugestivo, que fala a respeito da conservação da Igreja Reformada, que sempre foi uma igreja que guardou a conservação da doutrina e por vezes se desviou da doutrina
e o Senhor promoveu uma reforma, trazendo de volta a igreja para que ela possa ser chamada de igreja conservadora. E não é de se admirar quando os ímpios, não entendendo isso, chama a nossa igreja de arcaica ou conservadora, entendendo que ser conservador não é importante para a vida humana, quando toda a Bíblia fala da importância de conservarmos a nossa vida que está em Cristo. Um dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, no período chamado período do Carnaval, uma das alas trouxe no desfile a conservação dos cristãos. Isso de forma generalizada, colocando dentro de uma lata de conserva todos os cristãos, pensando que traria algum benefício para a nação brasileira. E quem fez isso foi a autoridade maior da nossa nação, nosso presidente, que é comunista, que não ama o Senhor, que odeia o Evangelho, que não gosta de crente. Isso se tornou conhecido de todos os noticiários e mídias e imprensa do nosso país. Mas nem sempre é assim, mas dessa vez serviu de grande valia para a vida da igreja, porque ela pôde testemunhar que ela realmente é uma igreja conservadora. Aí pastores, líderes das mais diversas denominações também se colocaram dentro de uma lata de conserva e se lançaram na mídia dizendo: nós somos realmente conservadores. Quando nós olhamos para um texto como esse, que também chama a nossa atenção para a importância da conservação da vida cristã, que é guardar a salvação, conservar o bom depósito, preservar a sã doutrina, reformar o que foi deformado e defender a fé cristã, que tem aproximadamente 6.000 anos. Servir ao Senhor e viver para o Senhor. O texto de Efésios, no capítulo 4, de 25 a 32, traz uma aplicação prática da nossa nova vida em Cristo. E o versículo 22 até o versículo 24 já trazia uma instrução nesse sentido, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. A palavra de Deus já chamava a atenção antes do texto lido para a conservação da vida cristã. E essa conservação da fé reformada é uma justificação que produz santificação. Essa é a doutrina da igreja cristã reformada, a justificação pela fé e a salvação pela graça. E o texto que nós lemos hoje à noite, que nós propomos, ele está dividido em 6 partes. E eu queria já deixar informado o que nós iremos falar. Primeiro, a conservação da verdade. A igreja do Senhor conserva a verdade. No versículo 25 nós encontramos esse ensino. A conservação do domínio próprio. A igreja ensina aos seus cristãos a conservar o domínio de si mesmo. Versículo 26.
e o versículo 27. O versículo 28 fala a respeito, em terceiro lugar, da conservação da ética no trabalho, da ética do trabalho e da ética cristã no trabalho. O versículo 29, em quarto lugar, fala da conservação da pureza na linguagem, ou pureza na linguagem. A língua do crente, ela é convocada à conservação da pureza. Em quinto lugar, a conservação, conservando a vida de santidade. Em sexto e último lugar, conservando a comunhão entre os irmãos. E concluir falando da importância da igreja ser uma igreja conservadora. A diferença é que a igreja do Senhor, ela não está dentro de uma lata de conserva. Ela está em um reino que não pertence a esse mundo, porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós vivemos em outro bloco, em outro reino, o reino da conservação. Portanto, olhando para o texto que nós acabamos de ler, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 25, que vai falar a respeito da conservação da verdade de Deus. A verdade de Deus, que é Cristo Jesus. O texto diz: portanto, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Eu sou membro do corpo, você é membro do corpo, e nós somos advertidos, orientados naquilo que já cremos, que é conservarmos a verdade, porque a mentira, ela não pertence a Deus, não pertence ao cristão. A mentira é uma arma, é uma realidade única e exclusiva do diabo, que é o pai da mentira. Pois João 8,44, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, depois de Jesus ter um diálogo com alguns que se diziam filhos de Abraão, que se diziam vivendo a verdade, que confrontaram Jesus, e Jesus disse para eles que eles não conhecem a verdade, porque eles pertencem ao maligno, e eles pertencem ao diabo, porque o diabo é pai da mentira, é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E eles queriam agradar os desejos do coração do diabo, vivendo uma vida de mentira. E aqueles que não são cristãos também vivem uma mentira em relação à sua vida e praticam uma mentira em relação à existência. E agora o apóstolo Paulo, olhando para a igreja que se converteu, sendo transportada do império das trevas para o reino do Filho, convoca que todos lutem, busquem, amem a verdade que vem de Deus. E essa verdade, ela é primeiro Cristo e depois o comportamento ético de não lutar para falar a verdade, porque para o cristão a verdade é algo comum e natural. Falar a verdade deve ser natural para o cristão, mas com alguns sendo tentados por todos e alguns caindo na mentira, o apóstolo diz: por favor, orienta, não mintais uns aos outros, porque a mentira, ela corrói a relação social, ela corrói a relação pessoal. A mentira corrói a relação pessoal entre um irmão e outro, e a mentira corrói a confiança social entre as pessoas e um grupo que eles convivem. Quem mente não tem crédito.
também a justiça pública, na realidade também das estruturas institucionais, na nossa estrutura política e religiosa do nosso país. A mentira, ela tira o crédito. E nós vivemos numa nação onde nós não acreditamos quase em nada. Nós não acreditamos quase nos nossos governantes, que mentem descaradamente, transformando a mentira, que não tem como transformá-la na verdade, mas a estrutura do nosso país vive em uma plataforma de mentirosos, gente que prometem e não cumprem, desde o calçamento de uma rua esburacada até a prosperidade de um país, tentando transformá-lo num país sem fome, num país de primeiro mundo. Mentirosos e mentirosos perderam a confiança. Nós fazemos parte de um povo sem esperança, um povo que está degenerando-se, mas nós não, nós falamos a verdade, nós vivemos para essa realidade da verdade fundamentada em Cristo, que nunca mentiu, num Deus Todo-Poderoso que nunca mentiu e que nos convoca cada momento, que nos convocou para uma vida de justiça. Essa verdade, ela produz alianças, comunhão e unidade entre nós. O conservadorismo traz a verdade de Deus revelada, traz a objetividade moral, traz a integridade da palavra. A verdade, ela não se esconde. Uma sociedade que relativiza a verdade como a nossa, ela está perdida, sem estabilidade. A igreja, não. A igreja preserva o mundo, guardando a verdade. A igreja luta para que a verdade seja estabelecida. E para finalizar esse ponto, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: ele chama a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Então, queridos, a primeira marca de uma igreja conservadora é a verdade. A verdade, ela é a plataforma da resolução da existência humana. Em segundo lugar, nós falando de conservação, precisamos olhar para o texto quando instrui sobre a conservação do domínio próprio. Precisamos ser uma igreja que conserva o domínio próprio. O versículo 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui o diabo entra novamente. Ele entra antes como o pai da mentira e Cristo como a verdade que liberta. E agora o diabo, ele quer um lugar na vida do crente para que ele ande irado, explosivo. Tem gente que diz: eu sou crente Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu sou Gabriel. Então, crente que não muda, que não luta para que a ira se esvaia de sua vida. Mas o apóstolo diz que existe essa instrução para a conservação da igreja: irai-vos e não pequeis. Aqui significa que nós podemos nos irar. Ele está dizendo: irai-vos. Se nós parássemos aqui, então tem uma vírgula, poderia ter um ponto: irai-vos. Existe a ira santa, essa que eu manifestei há pouco, insatisfeito com a estrutura do nosso país, e se pudéssemos dizer da maioria de nossas igrejas. Talvez precisássemos
nos irar mais um pouquinho, ficarmos indignados com as injustiças mais um pouco, profetizar contra aqueles que estão ao nosso lado, mentindo, subornando, enganando. Segundo lugar, não pequeis. É possível se irar e pecar quando a gente tenta aplicar a nossa justiça. Irai-vos e não pequeis, porque a ira não pertence a nós. A ira de vingança, a ira de indignação por causa do pecado, sim. Irai-vos porque o pecado está tentando dominar o mundo, e Cristo deve ser exaltado entre todos como aquele que é o Senhor da justiça. Então, uma ira para vermos a justiça ser estabelecida. Não pequeis, não se ire contra o seu irmão. Segunda observação com relação à ira: e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você estiver irado, se você estiver, é isso que Paulo está dizendo, se você estiver irado sem controle, porque a ira, ela tem que ser justa, ela tem que ser controlada, ela tem que ser proporcional e ela tem que ser temporária. Ela tem que ser justa porque ela tem que ser pela razão certa. Tem que ser controlada porque ela não pode passar para a aplicação da justiça. Ela tem que ser proporcional porque tem que ser de acordo com a situação, para não se exceder. E ela tem que ser temporária porque ela pode se tornar uma revolta, uma ânsia de agressão, de violência, uma indignação contra alguém, mas não contra a circunstância. Contra alguém porque está pecando, não contra alguém porque eu estou irado contra ela. A diferença entre eu me irar contra alguém e me irar contra as circunstâncias e as pessoas que estão envolvidas nisso, indignados pelo pecado que as pessoas praticam, que desagradam a Deus, e Cristo não é glorificado. Se acontecer de um cristão ficar irado, revoltado, bruto, embrutecido, desejando o mal, que é possível que não passe do pôr do sol, que no final do dia haja uma reflexão, para que o cristão diga: Senhor, eu tenho andado irado, insatisfeito com aquilo que não faz parte do teu reino, e tem até algum irmão que eu não consigo me relacionar com ele, e eu me iro, e ele chama a atenção. Não se põe ao sol. O tolo, ele ama a ira. O livro de Provérbios está cheio de ensinos orientando a não dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo aqui é viver uma vida insatisfeita, revoltada, reclamando, murmurando. Descontrole abre as portas para a ira do homem que não produz a justiça de Deus. E eu estou concluindo assim: existe a ira que produz a justiça de Deus, e existe a ira que não produz a justiça de Deus. Deus chama a atenção em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Conservar o domínio próprio e preservar a ordem da vocação. Domínio próprio é
a conclusão e a explicação a respeito da condução, da aplicação da ira justa. Podemos nos irar sem pecar. Terceiro lugar, conservar a ética no trabalho. O crente, ele conserva a sua ética. A ética é a maneira como Deus pensa, é a maneira como Deus fala, é a maneira como a Bíblia ensina. E a moral é o comportamento diante disso. E o texto, no versículo 28, chama em terceiro lugar para a conservação da vida comportamental, ou o comportamento do crente no trabalho. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Na mente do apóstolo Paulo, as pessoas que se converteram, no meio delas existiam muitas que furtavam, que eram desonestas. Eu posso até ilustrar. Quando eu me converti, eu era camelô. Não significa que ser camelô tem que furtar. Mas naquele contexto que eu estava, eu era desonesto. Eu mentia para o cliente, eu vendia uma marca falsa, eu dizia um preço que não era, e até às vezes coagia ele ou eles a levarem um produto que nem queriam. E eu me converti. E eu procurei o meu pastor depois de uns 2 ou 3 meses, convertido de verdade, quer ser honesto no trabalho. E eu falei para ele do meu trabalho, e ele disse: larga o trabalho. Eu disse: misericórdia, eu queria um conselho. Ele deu uma punição. E o meu pastor disse: deixa o trabalho. E eu disse para ele: como é que eu vou ter o meu sustento? Ele disse: se Deus permitiu o seu sustento quando você era um bandido, imagina agora você convertido. Ele foi direto, né? Quando você era desonesto, Deus ainda te abençoou no teu trabalho. Imagina agora que você pertence a Ele. Desde aquele dia eu larguei aquele trabalho e nunca mais me faltou pão e nunca mais me faltou honestidade no trabalho. É muito importante sermos honestos na relação do trabalho. É uma transformação radical. Parar de furtar é algo exigido pelas Escrituras para que alguém diga e testemunhe que é um conservador, que guarda as Escrituras sagradas. Também, não só ser honesto no trabalho, mas trabalhar com dignidade. Trabalhar como que para o Senhor, não importa qual foi o patrão que Deus colocou na vida do cristão, importa que ele é um trabalhador do Senhor. Ele agora é servo de Cristo e ele é um trabalhador, e o seu sustento vem de onde? O pastor estava conversando com um jovem na porta da igreja, e o jovem disse: pastor, que situação, não é? A minha situação não está muito fácil, o meu sustento está um pouco fraco e abalado, eu preciso de acreditar mais no meu sustento.
E o pastor disse para ele: filho, o seu sustento é muito importante. Você precisa agradar e agradecer a Deus pelo seu sustento, e Ele pode até melhorar. E ele disse: pastor, mas é porque o senhor não entende, porque o seu sustento vem do Senhor, e o meu vem do meu trabalho, é diferente, até para contribuir eu tenho dificuldade. E o pastor disse para ele: meu querido, quando o seu sustento também vier do Senhor, tudo vai ser diferente. Todo o nosso sustento vem de onde? Vem do Senhor. Então, nós trabalhamos, mas o nosso sustento vem do Senhor, porque junto com o sustento vem a saúde, vem a inteligência, vem a premiação, vem o salário, tudo vem do Senhor. Em um momento, a igreja de Tessalônica tinha a motivação certa com relação ao trabalho, mas entrou em um declínio. A igreja de Tessalônica entendeu muito bem a volta de Cristo, desejou a volta de Cristo, amou a volta de Cristo, e alguns irmãos deixaram de trabalhar esperando Jesus. Realmente é fascinante, não é? Acreditar que Jesus vem daqui a 3 dias, ninguém vai mais trabalhar, vai largar tudo. Pelo menos eu imagino que a maioria dos cristãos, sabendo que Jesus ia voltar daqui a 3 dias, pontualmente, se houvesse uma revelação, o trabalho perderia o sentido, tudo perderia o sentido, porque nós não tínhamos mais pelo que lutar. Por quê? Porque o nosso Senhor vem estabelecer o novo céu e a nova terra, e agora vai mandar leite e mel, e não vai ter mais essa luta diária pelo trabalho. Mas o Senhor Jesus não ia voltar. Os tessalonicenses acreditavam que o Senhor Jesus iria voltar imediatamente. O Senhor Jesus não iria só voltar, como vai voltar, mas ele não disse quando ele vai voltar. E o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não deve se alimentar. Quem não trabalha também não coma, tem que sair para trabalhar. O trabalho é um andar de Deus, e todo mundo precisa do trabalho. O trabalho dignifica, o trabalho traz segurança, o trabalho traz prosperidade física, material aqui na terra. E esse evangelho que fala do trabalho, da honestidade do trabalho, do prazer pelo trabalho e do sustento que é trazido pelo trabalho, tem um propósito: para se sustentar, e ainda estende para acudir, se porventura outros tenham necessidade, ajudar aqueles que estão em necessidade. É lógico que tem que ter sabedoria para não estar nutrindo preguiçosos e vidas mansas, mas ajudar aqueles que têm necessidade, a generosidade voluntária. Esse conservadorismo bíblico, ele conserva propriedade legítima, não de um governo que quer tomar as terras das pessoas, não de uma reforma agrária que nunca existiu e que, se existisse, não seria legítima, não de tomar de quem tem para dar a quem não tem. Ninguém aqui é Robin Hood, não existe mais. É uma estrutura que as pessoas que têm, elas precisam de legitimidade para administrar aquilo que Deus deu para elas, nem cobiçar aquilo que não tem, nem tomar uma parte da propriedade daqueles que têm, para que não caiamos no movimento dos sem terra e sem teto, que não vai conduzir a nossa nação para lugar nenhum, só para a pobreza, a miséria,
a degeneração, nós precisamos de defender, a Bíblia defende a conservação da legitimidade, da propriedade particular, também da responsabilidade pessoal em relação àquilo que Deus coloca para nós, para o crente, para o cristão administrar. A solidariedade espontânea, a conservação da fé traz a solidariedade, essa ética do trabalho faz com que uma sociedade não seja enfraquecida. Mas se não for olhada desse jeito, a importância do trabalho, o suor do trabalho, fidelidade no trabalho, empenho no trabalho, a sociedade não prosperará, será uma sociedade pobre, sem destino, sem desenvolvimento e sem crescimento. Calvino, escrevendo em suas Institutas, escrevendo em outros livros, falou que a igreja precisa ensinar sobre a importância da prosperidade social, que a igreja deve estimular uma sociedade ao trabalho e à honestidade, mesmo que essa sociedade não se converta, ela será uma sociedade melhor, que refletirá melhor a glória do cuidado de Deus com a sua criação, e assim testemunha a respeito de um Deus que ama o trabalho e ama a sua criação. Em quarto lugar, conservar a pureza da língua. A conservação da pureza no falar. O texto, no versículo 29, diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Pessoas ouvirão da nossa boca, da nossa língua, palavras que as edificarão, palavras que as trarão compreensão do reino de Deus, palavras que falam a respeito de Jesus, palavras que transformam a vida humana. Mas na relação de igreja, na relação do Evangelho, palavra torpe significa palavra corrupta. Mateus, no capítulo 12, versículo 36, diz que todos darão conta das palavras que saíram de suas bocas. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, no capítulo 3, diz que a língua, ela glorifica a Deus e maldiz o irmão criado à imagem de Deus, que ela fala coisas boas e coisas ruins, que muitas vezes é incontida, mesmo com 32 pilares não consegue ser segurada, e fala aquilo que não glorifica, fala aquilo que não convém, fala o que quer, como alguém já disse, fala pelos cotovelos, uma expressão dizendo que tem pessoas que não têm controle da língua e tem pessoas que usam a sua língua e não controlam o conteúdo de suas palavras. Palavras e palavras torpes, palavras que não são doces no ouvido de quem escuta, palavras e linguagens que se degradam, moralmente produzem distância da simplicidade, da beleza das palavras proferidas pelo Senhor Jesus. O cristão, ele preserva a palavra, ele é irrepreensível no meio de uma geração pervertida. Paulo está dizendo que agora o crente precisa conservar as suas palavras, a sua mente brincalhona, a sua mente
corrompida, precisa ser lavada pelo poder da palavra, pelo Espírito, pelo sangue de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Não dizer palavras que vão criar uma distância entre o Evangelho e aquele que está ouvindo. Piadas e mais piadas, brincadeiras, palavras libidinosas, palavras sensuais, adjetivos, dito com outras pessoas, trocando o nome de uma pessoa por um adjetivo. E nós sabemos bem do que eu estou falando. Precisamos elevar o nosso discurso, Paulo diz, purificar a comunicação e edificar a comunidade. Não dizer palavras que precisam serem reparadas. A língua é o órgão mais perigoso do nosso povo. Eu quero contar uma ilustração. A ilustração de uma pessoa que achava que tinha o controle da língua, mas falava de todo mundo e falava muito mal e falava de todo jeito. E ela era conhecida como uma pessoa faladeira. Lá vem, aquela pessoa é muito faladeira. Você está com vontade de dizer a alguém do lado, eu sei, eu também conheço alguém assim. Uma pessoa que você tem medo dela, né? Que onde ela passa, ela fala, ela calumnia, ela julga, ela diz o que não é para dizer, ela diz com palavras torpes, ela diz com palavras que dói no ouvido daquele que tem o Espírito Santo. História de um jovem que entendeu que era vocacionado para um ministério na igreja. Como falava muito, queria falar no púlpito, falar no banco, falar na EBD, queria falar em todo. E procurou o pastor e disse, pastor, eu falo e falo muito, e eu quero fazer parte do ministério, porque eu tenho um dom de falar. E o Senhor disse, o pastor disse, tá bom. Então, o pastor tinha pregado sobre o estrago da língua e a supremacia de se falar em nome de Jesus. Aí animou mais ainda aquele jovem. O pastor disse, então vou te dar um teste, você vai passar por ele. E deu para ele uma galinha morta, cheia de penas, do jeito que sai do sítio. Deu um saco para ele e disse, você vai despenar essa galinha. E era uma área com muito vento, na beira de uma praia, e estava ventando muito, e o pastor não disse para ele o que é que ele ia fazer com o saco. Ele botou o saco no bolso e saiu despenando a galinha. Ele disse, quando você terminar a última pena, você volta e me entrega a galinha, porque o seu teste já está terminado. E ele foi e despenou e arrancou as penas, as grandes, as pequenas, e terminou o serviço. Aí ele lembrou do saco, ele tirou o saco, botou a galinha dentro e trouxe. Disse, aqui pastor, missão cumprida. Ele disse, agora falta a segunda parte, que é o teste vocacional. Ele disse, isso aí é muito bom, pode mandar. Ele tirou a galinha do saco, deu o saco àquele jovem e disse, agora volte lá na praia e apanhe todas as penas que você tirou da galinha. E ele tomando assim, disse, como assim? Não, você vai voltar lá na praia e vai apanhar todas as penas que você tirou da galinha. Ele disse, mas o vento estava forte, foi pena para tudo quanto é lado, como é que eu vou apanhar aquele negócio lá? Ele disse, mas vá. Aí ele foi, chegou lá, pegou umas
40 penas. Ele achou ainda umas 40 penas e trouxe disso aqui. Ele disse: só isso? Ele disse: as outras se perderam. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Ele disse: meu querido, assim é a língua. A língua causa desastres irreparáveis. É uma ilustração simples. A língua causa danos que não dá para reparar. Tem pessoas que foram agredidas e até já morreram, sumiram. Pessoas que se mudaram. Mas existem algumas pessoas ainda que você pode reparar. As calúnias que você causou, garoto, jovem, aquelas pessoas. Outras você não vai poder reparar, feito aquelas penas, mas ainda há uma quantidade que dá para reparar. E aquele jovem baixou a cabeça e saiu triste, porque grande foi os males causados pela sua língua. É assim, o apóstolo está dizendo: cuidado com a língua, que a sua língua diga palavras que edificam, que glorificam. Conserve a sua língua, porque a conservação da língua traz edificação para a comunidade, purificação para a comunidade e um elevado discurso a respeito de Jesus. Em quinto lugar, a conservação da santidade. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, uma vida de santidade, conservando a obra do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, fomos selados pelo Espírito. A vida do cristão, Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Pedro 1,16 convoca: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14 chama a atenção e orienta: sem santificação ninguém verá o Senhor. A conservação da santidade é preservar a perseverança. Preservar a perseverança. Um dos pontos, o último ponto da tulipa, dos 5 pontos do calvinismo, é a perseverança dos santos. E nós estamos muito garantidos, porque os santos perseverarão. Mas eu estava fazendo uma pesquisa e veio isso na minha pesquisa, na minha memória: preservar a perseverança. O crente, ele persevera, mas ele persevera se ele preservar, se ele guardar, se ele desejar uma vida de santidade, porque é o Senhor quem nos santifica, mas somos nós que também nos santificamos. Nós nos santificamos e o Senhor nos santifica. Santificação aqui tem muito a ver com conservação, com conserva, porque santificação significa estar separado do mundo. Não pertencemos a esse mundo, estamos conservados em Cristo. E essa conservação que nos dá a condição do 6º ponto e último da nossa mensagem, que é a comunhão dos santos. Conclusão do texto, versículo 31 e 32. Ele vai encerrando o versículo 31, ele encerra assim: tiradas dentre vós. E a gente vai começar por tiradas dentre vós. Tiradas dentre vós toda amargura, versículo 31 no começo. Toda amargura, toda ira, toda cólera,
toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Isso precisa ser tirada de dentro de vós. Ou seja, a igreja, ela é tentada, assim como as pessoas que não são cristãs, as cristãs que são novas convertidas e aquelas que já vivem na igreja, não sendo advertidas, poderão viver uma vida amargurada. Tem crente que é amargurado, não é verdade? Tem crente que vive irado, diz que não consegue controlar a ira, a cólera, a gritaria, explode como uma granada. Uma granada, quando ela explode, ela joga seus artefatos ou seus estilhaços. Que coisa boa! Quem conhece de armamento é diferente, né? E vai para todo lugar, não sabe para onde direitos estão indo os estilhaços, mas atinge. Então, gritaria, nervosismo. A psicologia diz que tem que gritar, a psicologia moderna. E você não pode implodir, senão você explode por dentro. É melhor você explodir por dentro do que explodir as pessoas do lado de fora. Se pudéssemos implodir uma granada, pouparíamos muita morte. Gritaria, nervosismo, contar de 1 até, tem gente que precisa contar de 1 até 100, mas conta de 1 até 10 antes de explodir, né? Mas tem gente que é tão nervoso que tem que contar de 1 até 200 e ainda fica remoendo lá dentro porque não gritou, porque não disse, porque não se defendeu, porque não atingiu, porque não provou que estava certo, porque não provou que era por aí o caminho. Justiça própria. A nossa sociedade nos ensina a ser assim, briguentos, cheios de direitos. Ao contrário aqui, misericordiosos. Misericordiosos. Ira, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, blasfemar, murmurar, murmura e murmura, e toda malícia. Malícia é a arte de tirar vantagem, é a arte de atingir, buscando a indefesa do outro. Isso o apóstolo Paulo está ensinando para crente. Quer dizer que é possível que um crente precise, é possível não, o Espírito Santo que inspirou, falando em 6º lugar da importância da comunhão, está falando para a igreja que nós somos suscetíveis, somos vulneráveis, podemos ficar vulneráveis a essas desconservações, decomposições, destruições de uma sociedade perdida. Ele está concluindo dizendo que deve ser tirado de dentro de nós, agora deve ser colocado dentro de nós. No versículo 32: antes sede uns para com os outros benignos, que haja em mim e você toda a fonte de bem, misericordiosos. O misericordioso é aquele que olha para as pessoas com olhar de misericórdia, que não se coloca como juiz, mas como alguém que é compassivo, e também perdoando-vos uns aos outros. Aqui o perdão mútuo,
e o perdão individual. Queria chamar a sua atenção que quando fala de perdão aqui, está falando e aplicando aquele texto específico que Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoando-vos uns aos outros, em dois sentidos. Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Aqui está antes desse ensino. Está dizendo perdoando uns aos outros. Então, perdoar um ao outro. O perdão da forma como Cristo perdoou. Presta bem atenção a esse ponto conclusivo. Perdoar como Cristo perdoou. Como foi que Cristo perdoou? Ele apagou. Esse texto, ele pode apontar para a primeira observação que eu fiz: Senhor, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofenderam. E tem uma advertência dentro desse contexto e dentro do contexto de perdoar do mesmo jeito que nós fomos perdoados. Uma advertência: se você não perdoar, o seu Pai Celeste também não perdoará as suas ofensas. Então são três realidades dentro dessa instrução. A primeira instrução é perdoar como Cristo perdoou. A segunda instrução é perdoa do jeito que eu perdoo. Por quê? Perdoa do jeito que Cristo perdoou. Eu quero perdoar do jeito que Cristo perdoou. Me perdoa do jeito que eu perdoo. E a advertência é: se não funcionar desse jeito, o Senhor também não nos perdoará. Então nós precisamos dessa dimensão de um coração misericordioso, benigno, gracioso, olhando as pessoas com um olhar de misericórdia. E por fim, queria concluir capítulo 4, versículo 25 até o 32, nos ensina, em primeiro lugar, conservação da verdade. Em segundo lugar, conservação da ordem emocional. Em terceiro lugar, conservação da ordem ética econômica. Em quarto lugar, conservar a pureza verbal. Em quinto lugar, conservação da santidade. Em sexto lugar, conservação da nossa comunhão. Isto não é ideologia partidária, isso é fidelidade bíblica. Fomos regenerados, os conservadores, aqueles que têm a conservação, foram regenerados, têm a mente renovada, vive sob o senhorio de Cristo. A igreja não é apenas conservadora, ela é preservadora. Ela preserva porque ela é conservadora, mas ela é preservadora. Ela é o sal da terra. Explicação final: ela é o sal da terra. Por isso que ela tem um poder de conservação. O mundo está em decomposição acelerada. A igreja foi chamada não para se adaptar a esse mundo,
mas para manter a ordem moral da revelação de Deus. Fomos transportados para outro reino, e é nesse reino que o apóstolo Paulo está instruindo. Somos conservados nesse reino, preservados nesse reino. Perseveraremos conservados na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aquele que ficar conservado, perseverarão até o fim. Nós, os verdadeiramente da conservação da salvação, receberemos a coroa da vida. Que o Senhor nos dê graça para que conservemos a nossa salvação, conservemos o nosso serviço cristão, nosso testemunho, a nossa santificação e a esperança de vida eterna, sabendo que o reino do Senhor não pertence a esse mundo. Nós, aqueles que conservam a doutrina de Cristo. Vamos orar. Senhor, é tão difícil entender esse evangelho claramente. Por isso que o mundo está perdido. Mas nós entendemos esse evangelho da conservação. Nos dá graça para conservarmos a nossa fé, conservarmos a nossa dignidade, entendermos que nós não somos desse mundo e que nós fazemos parte do reino do Teu Filho, que está assentado no trono e está aqui recebendo glória pelo que é e faz. Obrigado, porque o Senhor nos conduzirá e falaremos dessa verdade. Iremos promover reforma aonde houve degradação e conservar aquilo que temos, que é o bom depósito, a nossa grande salvação. Até aquele dia que nós receberemos a coroa da vida, a vida eterna. Enquanto isso não acontece, nos dá graça nessa preservação, em nome de Cristo, para a glória de Cristo, para o nosso bem. Aleluia. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, poder, divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Podemos assentar. Tem apenas um aviso e mais alguns